Olá pessoal, bem-vindo a mais um Pencast e no episódio de hoje a gente vai conversar com o Guilherme Romão, que trabalha na Elo7 e dá aula na Kaelon do Grupo Alura. E vai ser um papo bem legal porque a gente vai começar a entender aqui com ele o que a gente precisa para ser um bom professor, como que a gente cria um curso online, como que a gente melhora a nossa didática e assim por diante. E para bater esse papo estou eu aqui, Gabriel Rubens, falando diretamente do Portugal, Vinícius Pascontânio, falando da Alemanha. Tudo bem, Vinícius? E aí, Gabriel, e aí, pessoal? E Gabriel Lima, falando do Brasil. Tudo bem, Gabriel? Fala, pessoal, beleza? E o Guilherme Romão. Como que você tá, Guilherme? Opa, e aí, pessoal, beleza? Primeiro, agradecer o convite aí. É um prazer aí estar trocando essa ideia com vocês, trocando essa experiência aí com vocês. Vai ser muito bacana aí a conversa de hoje. Boa, o prazer é nosso. E se apresenta aí pra gente, o que tu tem feito? Eu tenho um background de computação mesmo, eu sou engenheiro da computação, fiz aí há uns anos atrás, trabalhei em algumas consultorias, algumas startups, e o divisor de águas foi ali em 2016, quando eu fui fazer um curso na Kaelon, né? E eu acabei sendo indicado lá, como aluno, eu acabei sendo indicado para ser interno lá da Kaelon, conversei com o instrutor na época, e ele falou, ele me deu o caminho das pedras para ver como é que fazia para entrar lá e tal. E eu fui trabalhar com o Vinícius aí numa consultoria na Talent4, né? Que a gente foi trabalhar quem estava trabalhando na época, tinha entrado com ele para trabalhar lá. Deu umas 2-3 semanas, eu recebi a proposta para fazer o teste lá da Kaelon, fiz todo o processo seletivo. Beleza, entrei na Kaelon, comecei essa jornada, mas eu parei de ser CLT na Kaelon, fui CPJ para trabalhar em outras startups, trabalhei em algumas e hoje eu sou desenvolvedor e líder de equipe lá no Elo7, que é um marketplace aí aqui do Brasil. Que legal, Guilherme. Boa, é interessante que tá todo mundo, de certa forma, relacionado, né? Tu trabalhou comigo já, muito tempo atrás, trabalhou com o Vinícius e também trabalha na empresa que o Gabriel Lima também já trabalhou, né? Então, de certa forma, todo mundo relacionado. E outra coisa é a Kaelon, acho que todo mundo aqui já fez curso na Kaelon. Nós três fizemos curso juntos, eu, Gabriel e o Vinícius lá, de arquitetura, também a Alura também. Desde o começo, acho que ainda chamava Kaelon Online, né? Eu me inscrevi lá Kaelon no comecinho. Online. Nós três, na verdade, nos inscrevemos lá no comecinho, então todo mundo aqui, de certa forma, se conectado. É verdade. Mas eu ia dizer que eu entrei no Elo7 também por causa desse curso da Kaelon. A gente fez o curso junto lá, e aí que a gente conheceu um professor lá que chamava Osni. E aí o Osni foi trocando ideia comigo, mostrou que tinha essa vaga na Elo7, eu entrei na Elo7 depois de fazer esse curso de arquitetura da Kaelon também. Então tinha bastante gente na época que dava aula na Kaelon e trabalhava na Elo7, né? Na época que eu tinha lá, hoje o nosso CTO, o nosso diretor de arquitetura, são todos ex-instrutores da Kaelon. E falando do Grupo Alura, eu fiquei acho que um ano mais ou menos num time específico, trabalhando em paralelo, né, com a Kaelon ali, dando aula e os cursos, um time específico só para atacar o fórum da Alura, que é um produto muito importante também dentro ali deles. Então, todo o respaldo de alunos ali dentro do fórum, a gente tinha um time dedicado para isso. Hoje também eu tenho um curso na Udemy, eu acabei gravando um curso de Git, básico intermediário na Udemy, porque eu também queria ver como me testar fora do ambiente ali que já estava pronto, né? Porque a Kaelon ali ou a Alura, eles já estão prontos. Então eu queria me testar ali fora, e eu também tenho um canal, um Instagram, que é o dev.guiromão, e lá eu posto bastante conteúdo técnico, dia a dia. Eu tinha um antigo chamado 7Code, só que aí eu tive problema para patrocinar, acabei resolvendo criar um outro com meu nome e tal, então esse aí tá crescendo aí aos pouquinhos. Então essa é a trajetória aí desde 2016, que é o que mais faz sentido até hoje. Cara, que legal. Legal, Guilherme. E já que você entrou nesse assunto de ensino, de treinamentos, esse mundo do learning aí, cara, eu não tenho como deixar de começar com uma pergunta muito importante, assim. O que você acha que é a fórmula perfeita para criar um curso, um treinamento hoje em dia? Assim, cara, existe isso? Tem alguma coisa que a gente fala, cara, essa é a forma ideal de criar um curso, um treinamento super efetivo, assim? Boa. Essa é a pergunta de $1 milhão, tá? Essa é a pergunta que, assim,
Se eu tivesse só uma pergunta de sim ou não para responder, eu falaria que a gente não tem hoje, mas que todo o estudo e tudo que tá acontecendo fora aí nos bastidores da sala de aula, tá tudo sendo preparado para ter as melhores experiências, tá? Então, a parte de ensino ela mudou muito. Então tem muita gente dedicada em academias e tudo mais para ver essa parte de ensino. Então isso está crescendo muito. Só que a gente tem alguns pontos que são... muitos cursos abordam diferentes tipos de pontos que são importantes naquele momento. Então eu vou trazer para a Kaelon, por exemplo, que é onde eu tenho mais experiência lá desde 2016. O nosso ponto principal é a didática. Certo? Então, se você for pegar o tempo de curso, se você for falar, então beleza, a didática de vocês é ótima, o curso é perfeito. Não é bem assim, porque a gente está pegando um tema chamado Java com orientação a objetos, que pessoas demoram meses, e a gente está dando isso em 40 horas, certo? Então, qual que é a vantagem disso? A desvantagem é esse tempo. Qual que é a vantagem? A vantagem é a didática que a gente usa e a forma que a gente apresenta. E a forma é baseada no construtivismo. Então, é baseado em... A gente apresenta... Você tem que entender o problema que você está tentando solucionar. Isso acontece muito na tecnologia, sem ser na parte de ensino, tá? Muitas vezes você quer introduzir uma tecnologia, só que você acaba não sabendo o porquê, porque você não sabe o problema que você quer resolver. Então isso é levado muito para o ensino. Então se você tem um problema que você quer resolver, a parte do ensino, certo? Você consegue guiar para isso. E é o que a Kaelon faz muito bem, e a Alura também, que é ter um problema, apresentar um problema e explicar como é que ensina esse problema. Só que tem outros cursos de outros lugares, por exemplo, que focam muito mais na prática. Então, apresenta de uma certa forma, você talvez não tenha aquela melhor experiência de absorção, mas com a prática, né? Com a prática deliberada ali, você consegue ter uma curva de aprendizagem alta, só que com o tempo um pouco mais longo, entendeu? Então tem sempre esse viés do tempo versus a didática. Legal. E eu acho que nesse papel de compactar ali talvez um conteúdo que deveria estar num tempo maior, também tem o seu desafio gigantesco ali, né? De o que você decide priorizar, o que vai ficar para fora. Se eu vou fazer uma coisa mais construtivista, igual você falou, ali pensar nos principais pontos e deixar o aluno desenvolver, né? Ou evoluir aquela ideia, né? É mais ou menos isso que você acha que é a forma correta ali de priorizar? Seria uma forma boa de priorizar, só que também tem umas dificuldades, Gabriel, porque pensa assim, imagina o seguinte, eu acabei de ensinar para você como é que constrói uma classe, certo? Aí eu vou falar que na próxima uma semana você vai construir classes. Cara, vai chegar na quarta-feira, você vai falar, eu não tô aguentando mais esse curso, entendeu? Então você precisa ver coisas novas. E outra, a gente é baseado também em recompensas rápidas. Então você quer ter ali a sua notificação ali naquele momento, você quer ver o resultado ali. Então se você começar um projeto numa segunda-feira, certo? E você acabar esse projeto daqui a 2 semanas, você não decorou o conteúdo e você pode não ter absorvido toda a porcentagem, tá? Mas pelo menos você teve um começo e um final ali que te deu uma sensação de que você pegou todo um conteúdo. Agora, se eu falar para você, olha, você vai começar agora, só que você só vai ver a tela daqui a 4 meses e o botão só vai funcionar 6. É inviável você fazer isso num ambiente de estudo. Isso você não consegue reter. E assim, você acaba... tem aquele viés do... Beleza, é a melhor forma de explicar? Não é? Eu não estou dizendo que porque não tem a melhor forma. Mas assim, talvez não seja a melhor forma de captar clientes, né? De captar alunos ali para o seu business, entendeu? Mas isso envolve muita expectativa do aluno ali mesmo, né? Se ele vê que uma coisa só vai aparecer, cara, eu não tô vendo minha evolução ali nos próximos momentos, meio que não gerou expectativa e não gerou o sucesso que o aluno esperava, né? Esperava aprender e aplicar, né? Ele desiste. Exato. É bem legal tu falar isso de recompensa rápida, Guilherme, porque é bem parecido também com quando a gente vai aprender front-end e back-end. A gente que fala com o pessoal e tenta ajudar quem tá começando, a gente sempre fala isso. Front-end é mais fácil de aprender porque você já vê a tela ali muito rápido.
Então o seu processo de aprendizado tem esse feedback mais rápido. Quando você tem que ensinar algum material ou algum tema que não é tão fácil assim de entender, que é mais abstrato, como tipo Java, orientação a objeto, você se prepara mais para as aulas? Como que é? Tipo, você vai dar uma aula na Kaelon, você tem um checklist que você tem que cumprir, você faz uma preparação antes? Eu sempre quero saber como que funciona geralmente. Boa pergunta. Cara, esse lance da recompensa rápida, ele é tanto nesse ponto do back e do front, só que a gente pode trazer ele para um ambiente bem micro, que é assim, Java e JavaScript, ou Python e Java. Se você fizer o Hello World em um e você fizer o Hello World em outro, você já vê uma diferença absurda. Como que você pega uma pessoa que nunca viu nada, você fala para ela abrir um editor, né, e escrever lá alert, alguma coisa, console.log. Agora você pede para outra pessoa colocar public class, public static void main string args. Então assim, você tem que explicar. Tem coisas que não são explicáveis. Você não explica porque isso é bom. Você fala, essa linguagem, ela tem 30 anos, ela foi criada assim na época, e um dos problemas dela é a verbosidade. Isso foi bom no passado, porque isso era parecido com C. Então, o que era vantagem no passado, hoje é uma desvantagem. Então, você tem um trade-off. Você tem uma linguagem robusta, você tem uma comunidade imensa, você tem uma adesão muito grande, mas você tem uma retrocompatibilidade, mas você tem uma verbosidade enorme. Então, é o seguinte, quer fazer o primeiro oi na tela? Então, esquece tudo isso que eu vou escrever agora e só presta atenção nessa primeira linha. Sobre a preparação que você perguntou, a gente tem o material, né? O material da Kaelon, ele já é pronto, a apostila já é pronta. Quando você entra para ser instrutor, você estuda essa apostila, você desenvolve o projeto várias vezes, você monta as suas aulas. Então, ninguém chega para você e fala assim, olha, você vai explicar public dessa maneira. Não, você entende o que é um public e você acha que você tem uma boa forma de explicar. Beleza, aí você vai para os testes. As próprias pessoas da empresa, a gente marca aulas, né? Aulas fictícias, e a gente dá aula para o pessoal. A gente passa a aula. E nessas passadas de aula, a gente vê como que está a nossa didática. Tem uma série de regras, tá? E a gente vê como que está aí a nossa didática. Então, a gente até brinca que tem situações que eles fazem o aluno chato, o aluno que dorme na aula, o aluno que perturba. Então, além de toda a parte didática, de montagem de conteúdo, tem a parte interpessoal também, né? Porque você está lidando com pessoas... Assim, a diferença da Alura é que você está lidando com a câmera. A diferença da Kaelon é que você está lidando com 10, 12, 15 pessoas ali, né? Então, acontecem situações que você não espera. Então, você tem Tem coisas que não tem como treinar. Eu tenho um caso interessante de um aluno, por exemplo, que abriu o jogo da Libertadores. Era uma quarta-feira à noite e ele abriu o celular para assistir o jogo da Libertadores sem fone. Não tem como você treinar isso. Isso você não treina na empresa. Então, isso é no dia a dia, você vai pegando a experiência ali do momento, entendeu? Mas tem todo um treinamento antes de você ir para a sala de aula. Boa. Eu já ia realmente perguntar sobre isso, de alguma situação assim no estado que aconteceu, e essa já tem já bastante, acabou tem respondendo. bastante. Ah, imagino. Quanto tempo você tá dando aula mesmo? Cara, desde 2016. Então no final, na verdade, eu entrei no final de 2016. Minha primeira turma foi em 2017. Então 17, 18, 19, 20, 21. 5 anos na Kaelon. Boa. E aí em 2018 eu gravei pra Udemy. Eu gravei só pra, assim, eu queria me testar. Eu queria testar minha infraestrutura e eu queria conhecer a plataforma. Então eu fui lá, criei um curso, coloquei lá, deixei lá e não gravei mais. Tenho outros planos para fazer outras coisas, mas a Udemy, por enquanto, não está mais incluída. Então eu sou um ex-instrutor da Udemy, foi em 2018. E quanto tempo demorou assim? Tipo, tu entrou na Kaelon e aí tu viu que tu ia dar aula. E quanto tempo foi a preparação do momento que tu entrou até tu começar a dar aula? Cara, legal. Tem muitas histórias boas na Kaelon sobre isso. Tem histórias de pessoas que entraram ali no fogo cruzado, sabe? De entrar e falar assim, então, vai ser semana que vem. E no meu caso eu tive um pouco mais de tempo. Eu entrei em novembro na Kaelon. Eu tenho até uma história
não sei se ela é engraçada, não sei se ela é triste, mas eu fiquei muito feliz. O Vinícius acompanhou quando eu saí da empresa que a gente estava e entrei na Kaelon no primeiro dia, a gente se falava direto e tal, e foi muito legal. E meu primeiro dia de trabalho, quando eu cheguei lá, o meu notebook pifou. Meu notebook pessoal, que eu trabalhava com o pessoal lá, ele pifou. Aí eles me deram um Mac Mini lá e tal, e eu comecei. Foi em novembro. Eu peguei um projeto para fazer lá, um projeto fictício de treino, certo? Peguei as apostilas para estudar e eu não dei o primeiro curso, que era de orientação a objetos. Eu fui para o segundo, que era o de Java Web. E eu peguei a minha primeira turma, era para pegar no final de janeiro para a primeira semana de fevereiro. Era no finalzinho de janeiro. Era para pegar a primeira turma. Então, era uma turma de sábado, para poder ter o tempo de absorver a primeira turma, ter a semana inteira para ver os pontos positivos, negativos, treinar e tal. Só que chegou na segunda-feira, a minha líder chegou para mim e falou: olha, a gente teve um problema aqui, cara, você vai ter que assumir uma segunda turma. Então eu tive que assumir uma segunda turma no noturno. Então ao mesmo tempo eu dei aula de sábado e dei aula no noturno. Foi o mesmo curso, né? Então foi o mesmo conteúdo e tal, 2 turmas diferentes. Esse foi o grande desafio. Mas teve essas primeiras semanas assim de preparação para você poder estudar o material, porque qual que é o lance de estudar o material? Eu acho que a gente vai chegar nisso daqui a pouco, mas uma grande diferença entre desenvolver no dia a dia e você dar aula é que quando você desenvolve no dia a dia, você resolve problemas. Quando você dá aula, você muitas vezes responde perguntas e você não sabe a pergunta que vai vir. Então, tem coisa, você começa a estudar, você tem que estudar o porquê daquilo, e o porquê do porquê daquilo, e o porquê do porquê do porquê, porque você não sabe o que vai vir de perguntas. Então, esse é o tempo que demora a preparação, sabe? Porque você tem algo na apostila ali, você coloca um public, mas por que public? Então, você tem que saber o porquê public, né? Então, entra tem muita coisa que a gente faz, às vezes, no dia a dia, a gente não precisa saber o porquê do porquê, mas quando a gente está dando aula, a gente precisa. Legal. Essa era exatamente a próxima pergunta que eu ia fazer aqui, que eu tava pensando, que qual que foi a maior diferença que tu sentiu, né? Porque até então tu era um desenvolvedor, e aí tu chegou lá, tu vai dar aula. Então, tipo, no começo e até hoje, né? Além dessa de tu tem que saber o porquê do porquê e tá preparado para milhões de perguntas, né? Que no dia a dia tu não precisa. Tu teve mais alguma diferença que tu sentiu? Cara, o primeiro foi o choque, porque foi aquele momento assim, você é dev, beleza? Você é uma pessoa que está desenvolvendo e você conhece a Kaelon e você conhece a Alura, e muitas pessoas que conhecem têm uma certa admiração, gostam ali da galera e tudo mais, e do nada eu tava lá dentro. Então, do nada alguém chegou e falou assim, beleza, você que vai dar aula agora. Então você fala, tá, beleza, e agora? Como é que eu vou fazer? Então você começa a estudar, só que aí você tem um direcionamento assim, você não é jogado no limbo, é uma galera, é toda uma equipe, O que eu falo que foi um divisor de águas, não só na parte profissional, mas na parte pessoal. Cara, são pessoas que param o que elas estão fazendo para te ajudar. São pessoas que têm o prazer de ajudar. Têm o prazer de responder, de te ajudar. Eles não gostam de ver que você está se ferrando ali. Entendeu? Então, assim, todo mundo se ajuda. Então, me ajudaram muito para eu ajudar muito as outras pessoas, sabe? Então, eu vou estudar alguma coisa. Então, por exemplo, eu vou estudar Hibernate para dar o curso lá de JPA com Hibernate e tal. Legal, no dia a dia você faz a operação ABC. Só que existe a operação XPTO. Talvez você não use no dia a dia, talvez você use. Eu tenho que estudar. Então eu tenho que fazer os exemplos, eu tenho que ver os resultados. Aí entra, tem coisas que a gente vai tentando ao máximo simular perguntas possíveis que alguém vai fazer. Então, por exemplo, tá, mas e se eu tirar essa variável daqui? E se eu trocar essa variável por essa? O que acontece? Então você já faz isso previamente para você não fazer ali na hora. Deixa eu trocar aqui para ver. Então você já faz... assim, você não cobre 100% dos cenários. Tem muita coisa que já aconteceu em aula que eu falei assim, não faço a mínima ideia. Então, vamos abrir o computador, vamos fazer e vamos testar. Então, agora a maioria dos cenários, você tem que cobrir o máximo possível de cenários para você estar preparado para as perguntas, sabe? Porque eles querem, a galera que está pagando o curso ali, a galera que está fazendo o curso, a galera, o importante,
pegar a apostila, ler e fazer o exercício é uma coisa. Você poder perguntar e você ter aquela explicação ali que é a experiência, entendeu? Então esse é o ponto. Só comentar uma coisa, porque tu falou um ponto que a gente já falou em 1 ou 2 episódios aqui, que é o do ambiente, né? O Vinícius contou um pouco sobre isso, o Gabriel Lima também, no episódio dos dois, de que o ambiente faz muita diferença. Tu tá num ambiente que as pessoas querem te fazer crescer e você quer crescer também, ajudar os outros, isso influencia muito, né? E eu acho que a maioria de nós já passou por ambientes aqui que não ajudava e a gente tinha que pensar, ou a gente vai mudar alguma coisa aqui, ou vai ter que se mudar. Então, Total. só reforçar esse ponto, porque é uma coisa que tu falou que eu acho que é importante sempre frisar, tipo, estudo o suficiente pra tu ir pra um lugar que o ambiente te ajude. Eu acho assim, tecnologia por tecnologia, tá? Não deveria ser uma escolha profissional. Eu quero trabalhar na empresa porque a empresa trabalha com Kafka. Eu quero trabalhar na empresa porque a empresa paga $300 mil por ano. $300 mil por ano pode até ser uma boa justificativa. Pode ser uma exceção. Pode ser uma boa justificativa. Mas assim, cara, ambiente é ambiente. Hoje eu posso falar que assim, Kaelon é um ambiente extremamente humano, Elo7 é um ambiente assim, extremamente humano, Gabriel Lima tá aí pra falar. As pessoas se ajudam, o time se ajudam, assim, é uma empresa e é um time dividido. Então, assim, você faz alianças, as pessoas te ajudam, a gente trabalha... Uma coisa diferente, né, que não acontece muito nas outras empresas, a gente trabalha pareado, a gente faz pair programming no Elo7. E, assim, às vezes a gente faz pair programming do pair programming, que são uma dupla trabalhando com outra, e a galera gosta de se ajudar, e a galera, a gente não conseguiu agora, mas faz o seguinte, ó, vai almoçar, faz o que você precisa fazer, quando chegar me pinga, que a gente vai voltar, a gente vai resolver o problema junto, e a gente tá aqui, e você não precisa saber tudo, porque eu não sei tudo, e a gente vai aprender junto, entendeu? Então, hoje, pra mim, ambiente é a palavra-chave. Primordial, né? Inclusive, eu ia falar que esse era um super exemplo positivo, porque o Elo7 ele tinha muito disso, como muitos lá davam aula na Kaelon, né? Era meio que um perfil já pessoal das pessoas. Você via que, cara, a maioria lá sentava e te explicava a parada de boa e ensinava mesmo os conceitos. Então, assim, eu aprendi muito a ser assim lá também, porque eu via que realmente era uma coisa cultural, assim, as pessoas faziam isso. É um super exemplo positivo que eu acabei levando pra vida, assim, sabe? Isso aí você vê a diferença de um bom ambiente, né? O quanto um bom ambiente com certeza também te incentivou a ser assim, né, Guilherme? Sim, com certeza. Com certeza, porque tem muita... eu passei por muita situação profissional em que a pessoa ela apanhou sozinha, então ela acha que a outra pessoa ela também tem que apanhar sozinha. Então o ambiente ele acaba moldando a pessoa. Então se você está num ambiente em que você vê que está todo mundo se ajudando, você tem 2 opções. Ou você vai entrar nessa pegada e você vai ajudar todo mundo e você vai ser ajudado, ou você vai se sentir tão mal que você vai acabar saindo. Então são as 2 opções que tem quando você está num ambiente desse. E no caso do Elo7, não é só o time da engenharia, é a engenharia, é o time de produto, é o RH, é o atendimento, é todo mundo na mesma pegada, assim. Então todo mundo se ajuda, você faz questão de ajudar o outro time, porque você sabe que se você tiver um problema, o outro time vai fazer questão de te ajudar. É maravilhoso, assim. E tem outras... Tem muito lugar que ainda não percebeu, não virou essa chave, né, para entender que isso é o caminho, mas tem muito lugar legal. Eu dei aula para muitas pessoas que me deram muitas experiências boas também de lugar de trabalho. Então, eu vejo que as coisas estão mudando do que eram há 8, 10 anos atrás. Cara, é legal tu falar do ambiente, e a gente percebe que geralmente as empresas que têm esse ambiente mais amigáveis e mais humanos, também tem o pessoal que manda muito bem tecnicamente, né? Geralmente está totalmente conectado a competência técnica com a habilidade interpessoal. E todo mundo que trabalha nessa área, eu acho que tem vontade de trabalhar num ambiente desse. Tu tem alguma dica para quem está começando ou para quem quer mudar e procurar um ambiente? Se tem alguma coisa que ela pode fazer para conseguir isso? Algum curso ou alguma tecnologia que pode estudar?
Ou o que você faria, por exemplo, se você fosse para um ambiente melhor? Se você quisesse entrar na Elo7, por exemplo. Cara, hoje eu acho que está muito ligado à rede social. Porque assim, o que que acontece? As empresas hoje, elas tendem a... Quando a empresa ela tem esse perfil, geralmente a empresa toda tem esse perfil. Então, geralmente o RH tem esse perfil, o endomarketing tem esse perfil e o marketing tem esse perfil. Então, você vê um post da empresa no LinkedIn, você vê que os próprios funcionários curtem ali e você vê que eles não estão fazendo porque, pô, eu tenho que curtir. Porque você não tem que curtir, sabe? Mas que nem assim, chegou uma caixa que eu não sabia, chegou uma caixa, a caixa parecia que pesava uns 30 quilos só de coisa de festa junina, sabe? Então assim, não é uma coisa que você fala assim, cara, eu preciso postar isso, eu preciso mostrar para as pessoas que tem lugares muito bons para trabalhar. Então, eu acho que muitas pessoas trabalham em lugares que talvez a cultura não seja tão boa, até porque elas não conhecem. Então acho que falta um pouco, às vezes, de uma pesquisa em rede social, usar o Twitter, usar o link, o Instagram. O Instagram está crescendo muito nessa parte, cara. Eu faço isso, Vinícius faz isso, então assim, a gente tenta mostrar aí pra galera o que tem de bom. E assim, pegar o que tem de ruim, tem muita coisa ruim? Tem muito comentário ruim, tem muita besteira ainda, tem muita coisa que não deveria existir. Então pega isso, esquece, coloca no canto, briga com isso, qualquer coisa, mas procura o teu espaço, porque tem muita empresa legal por aí para trabalhar. Então estuda a startup, conversa com pessoas que já trabalharam. Uma dica que eu dou, mensagem no LinkedIn. Oi, meu nome é Guilherme, eu sou desenvolvedor, eu sou desenvolvedora, eu faço isso, 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 eu queria conhecer a sua empresa. Eu queria saber como é que é aí, falar com as pessoas que são desenvolvedoras lá. Claro, não tem 100%. Você não vai pegar uma empresa, e a gente tá falando assim, ninguém vai chegar e falar assim, a Netflix é perfeita, o Google é perfeito, a Elo7 é perfeito. Não vai ter. Mas você tem uma média. Se você conversar com 10 pessoas e 9 pessoas falarem que é ótimo e uma pessoa falar que é mais ou menos, talvez a culpa não seja da empresa. Então esse networking de Instagram, esse network de LinkedIn, de Twitter, isso começa a te dar uma visão e você começa a fazer uma separação de, pô, tem empresas diferentes, tem empresas que são legais de se trabalhar. Claro, você pode cair no problema de a empresa fez uma puta de uma propaganda, você foi lá, entrou, o ambiente é péssimo. Você sai, cara. Você procura outra e sai, ninguém tá amarrado. Hoje em dia você tem um monte de lugar, cara, até você achar um lugar que você seja valorizado e que você seja tratado bem como pessoa. É verdade, cara. E isso é um ponto legal, porque tem muita empresa que realmente faz uma propaganda falsa lá, né? E aí você vai ver, o ambiente é horrível, assim. Mas também eu acho que dificilmente as boas não fazem essa propaganda, né? Assim, não daria pra saber. Então, você percebe que, tipo... Cara, eu percebo que a maioria das empresas boas sempre tem algum videozinho, pelo menos no YouTube lá, com alguns depoimentos do pessoal falando, pô, eu trabalho aqui, meu dia a dia é assim, eu faço tal coisa. Então, cara, se não tiver algumas coisas assim, explicando como que é a missão, qual que é a visão, como que as pessoas são tratadas lá dentro, qual é a visão de engenharia e tal... Algumas coisas dessas mais públicas, assim, você já percebe, cara, se a empresa não está fazendo muita questão de deixar isso claro, muito provavelmente eles não estão com o ambiente tão legal, né? Porque elas vão pelo menos ali deixar um pouco mais claro, ó, nosso jeito é assim. Às vezes no jeito que a pessoa divulga a vaga, né, cara, você já percebe e fala, cara, estão tratando tudo profissional de tecnologia da mesma forma, não estão sabendo para onde vão. Tudo isso já dá para sacar. Tem algumas coisinhas que já dá para sacar ali no jeito que a empresa se divulga, né? Tem muita coisa interessante que, assim, tem empresas que, por si só, elas já têm nome, certo? Então, assim, a gente tem Google, a gente tem Facebook, a gente tem Instagram, a gente tem Airbnb, a gente tem Netflix, a gente tem a Amazon. Beleza, a gente coloca isso numa lista, certo? E a gente fala assim, legal, eu comecei agora, eu vou para a Amazon, talvez não seja o momento. Eu vou para Netflix, talvez não seja o momento, mas beleza, eu não preciso ir para qualquer lugar que me aceite, entendeu? Então, uma coisa que eu faço primeira coisa, tenha em mente o que você quer fazer.
Então também não adianta você chegar na empresa e falar assim, eu faço qualquer coisa. Então quem faz qualquer coisa fica um pouco mais complicado da gente direcionar. Eu sou uma pessoa back-end, eu sou uma pessoa front-end, eu trabalho com infraestrutura, eu trabalho com UX, design e tudo mais. Legal, estuda, conhece a tua área, vai estudar a empresa. Faz o que o Gabriel falou. Procura blog. Geralmente as empresas têm blog com coisas pessoais, com cultura, e blogs técnicos. Nós tivemos um problema aqui e nós resolvemos dessa e dessa forma. Nosso time de engenharia fez isso daqui. Então, vê como que a empresa se coloca nas redes sociais também. Né? E às vezes tem muitas empresas que eu já vi que não é nem a própria empresa fazendo a propaganda. Às vezes as pessoas que trabalham lá, elas estão tão felizes que elas postam da própria empresa. Então você vê que não é uma forçada de barra que estão fazendo. Então se você souber o que você quer fazer, fazer um checklist mesmo. Que lugares que você gostaria de trabalhar? Pô, eu quero trabalhar em consultoria, porque eu quero pegar ali projetos mais legados para sentir o que aconteceu no passado, para poder entender o passado, para poder conhecer o futuro e tudo mais. É uma opção, alguém tem que fazer isso. Não, eu quero startup porque eu quero projetos com umas tecnologias mais novas, eu quero um ambiente mais assim, mais assado e tudo mais, não sei o quê. Então, faz o seu roadmap ali, pensa nas empresas que você quer, estuda. Da mesma forma que você para estudar um livro de Java, um livro de Kotlin, um livro de qualquer coisa, estuda empresas também. Abre o LinkedIn e vê empresa A, empresa B, empresa C, e vai correr atrás, vai conhecer as pessoas que trabalham lá, ver o que as pessoas falam, ver média salarial, porque ninguém trabalha de graça, então se eu falar aqui que não interessa o salário, é hipocrisia, ninguém trabalha de graça, ver média salarial, ver benefícios, ver se faz sentido, ver a cultura, eu iria mais ou menos por esse caminho. Iria não, né? É o caminho que eu vou geralmente quando eu quero aí. Sim, boa. Acho que é uma boa dica, comunidade, tu falou do Instagram, até voltando aqui, é o Dev Guiromão, certo? Dev.guiromão. Dev.guiromão, o Passe com a Dev também, vocês dois, duplinha lá, volta e meia dando dica no Instagram. LinkedIn, comunidade também, tudo online agora, né? Daqui a pouco a gente vai pro presencial, mas é importante estar. Tem mais uma também que é o Glassdoor. Eu também sempre olhei muito o Glassdoor, quando eu pensava também em sair do Brasil. Toda vaga assim que eu pensava, o que me mandava, eu sempre ia olhar no Glassdoor pra ver o que o pessoal tá falando, né? Como é anônimo, isso acaba ajudando também. Eu tive uma semi-experiência internacional. Eu prestei para uma consultoria argentina, antes de entrar no Elo7. Eu prestei para uma consultoria argentina chamada Barry's Dev. E eu não conhecia muito, eu sei que tem um youtuber que trabalha lá, um youtuber que tem um canal, já deve estar com quase uns 100 mil inscritos, e ele trabalha na Barry's Dev, escutei por ele, não conhecia a empresa, então esse é um bom exemplo de pesquisa, porque ela é uma consultoria argentina que aloca nos Estados Unidos, aloca no leste europeu, aloca profissionais em alguns lugares. Então, eu fiz a minha maior pesquisa além do LinkedIn, eu adicionei pessoas, brasileiros que trabalhavam lá, e brasileiras, que trabalhavam lá, conversei com eles e com elas para saber da empresa e fui muito no Glassdoor. Então, fui muito no Glassdoor para ver. Glassdoor você tem que dar uma filtrada, porque às vezes a pessoa ela sai muito brava da empresa por algum motivo, ela vai lá e xinga pra caramba, mas é aquela coisa da amostragem. Você pega uma porcentagem grande, você estuda, mas para esse caso da Barry's Dev eu estudei bastante no Glassdoor também, bem colocado. Sim, tu tira os outliers ali, né? Quem fala que é mil maravilhas e quem fala que é uma merda. Exato. Filtra esse e elimina. Eu também faço esse processo aí. Cara, agora eu queria voltar um pouco para a parte dos cursos, porque a gente falou de algumas coisas, tu falou da construção de cursos, da aula, tu falou que tem aquele curso também na Udemy, e eu queria saber pra ti, qual que é a maior diferença que tu sente assim quando tu vai dar um curso presencial e online? Porque eu acredito que a preparação é totalmente diferente, né? Porque tem um feedback instantâneo. Tu olha pra cara da pessoa às vezes assim, tá fazendo um olhar diferente, tu sabe se tá entendendo ou não. Mas no online, tu vai preparar um material que claro que tu pode fazer atualizações,
mas não é ao vivo, né? Principalmente quando é gravado, não é ao vivo, então tu não sabe o que tá acontecendo. Então como tu se prepara? Porque tu já passou por esse processo de criar, como tu se preparou para criar? Boa pergunta. Ele? Quando a gente está dando aula no presencial, a gente tem esse feedback rápido, né? Então a pessoa ali, ela faz a cara que ela tá gostando e que ela não tá gostando. Ela faz a cara de surpresa quando você mostra, tá vendo isso daqui? Então, isso aqui é uma interface. Então a galera fala, descobrimos o que é. Então tem esse respaldo, né? E você tá olhando para pessoas, você vai olhando para elas, elas vão sorrindo para você, e algumas estão dormindo, mas aí a gente brinca e vai acordando e tudo mais. Para a câmera é um pouco mais difícil, porque assim, a turma presencial ela é uma turma fechada. Eu sei que são 12 pessoas que passaram por uma conversa com o time comercial, e o time comercial falou, olha, você sabe o que é um computador? Você sabe utilizar a função ABC? Se você não sabe, não faz sentido você fazer esse curso. Então você já espera pelo menos um mínimo, né? Então isso eu acho que é uma das vantagens, né, do presencial. Uma desvantagem do presencial é que você não escala. A sala ela tem um número de pessoas. Se a gente for pro online, é o contrário. Você escala, só que você escala tanto que você pode tentar explicar para uma pessoa que viu console.log ontem como uma pessoa que está mexendo no código-fonte e mandando pull request para o Android. Então, é muito difícil você atingir tudo isso. Geralmente, como é que a gente faz? Quebra cursos, né? Então, por isso que tem muito básico, intermediário, avançado e tudo mais. Claro, tem aquelas coisas de aprenda Java em 21 dias, que você não vai aprender Java em 21 dias. Então, tirando esses outliers aí que a gente está falando, a parte que eu resolvi construir o curso, eu escolhi primeiro algo que fosse agnóstico à tecnologia. Então foi Git. Então Git é agnóstico à tecnologia. Então você pode escrever um livro e você pode usar Git para você versionar os capítulos. Então, imagina se eu colocasse um Hello World em Java. Você tira o foco do que a pessoa tá de Git e você põe o foco para ela não tá entendendo, desculpa a palavra, porra nenhuma ali em Java, e ela fala, agora me pegou. Então, qual que foi a minha ideia? Foi criar um curso básico intermediário e levar o mínimo possível que a pessoa precisa para ela fazer alguma coisa, que seria só o HTML e o CSS. Só que explicar o HTML e o CSS. Quando você faz um curso online, quando você faz um curso presencial, você pode explicar alguma coisa, porque se a pessoa não souber, ela vai perguntar. Quando você faz um curso online, você não pode assumir que a pessoa sabe, porque você não sabe quem está do outro lado. Entendeu? Então você fala assim, beleza, então agora eu vou construir esse style.css aqui, porque a gente vai versionar. Aí a pessoa fala, tá, mas ela tenta voltar o vídeo e ela fala, mas em que momento que ele falou style.css? E, será que CSS tem alguma coisa a ver com isso? E acaba ficando... Então, assim, dependendo do nível também, se você for fazer um curso intermediário de front-end, você não precisa explicar isso, porque você assume que a pessoa já sabe o que é um arquivo CSS, o que é um arquivo HTML e como que o negócio anda. Agora, no meu caso, eu poderia pegar pessoas que estão começando ali e falaram para elas, olha, aprende Git que é importante, e a pessoa não sabe nem linguagem de programação. Então eu tive que falar, olha, HTML basicamente é isso, o que você precisa saber é isso. Você não precisa saber mais do que isso para você fazer o meu curso. Então pode vir tranquilo que isso daqui você vai fazer, isso aqui vai fazer sentido, isso daqui não vai ser um problema para você. Você tem que tirar o problema, você tem que pegar o que não é foco e não deixar transformar em problema, entendeu? E quando tem esses problemas, por exemplo, uma coisa que eu gosto muito de aprender é com analogia. Para mim faz muito mais sentido quando eu aprendo com um contexto, que nem você falou. Aprender qual que é o problema para ter a solução. Eu gosto muito de aprender quando o professor faz alguma analogia que eu consigo pensar no que eu estou aprendendo e trazer para o mundo real que é mais concreto. Quando você tem que ensinar alguma coisa que é bem mais desafiadora, o que você geralmente faz? Qual foi a aula mais difícil que você já deu, assim? Que você percebeu que era, até para entender, era muito mais complicado e que foi um desafio para você
passar esse conteúdo para os alunos? Olha, tem bastante coisa que é complicado de você passar, porque a primeira coisa que você precisa fazer nesse caso é você precisa esquecer que você sabe. Porque quando você assume que você sabe, você automaticamente, você sem querer, coloca que a pessoa também sabe. A pessoa está entendendo a mesma coisa que você está entendendo, e que não é assim. Então, por exemplo, tem coisas simples que são complexas para você explicar para uma pessoa que nunca viu, por exemplo, container. O contexto de container. Cara, todo mundo conhece um container de um navio. Só que o container na computação ele é abstrato. Então, como que você explica? Na verdade, a gente trabalha muito... Por que que na parte, muito bem colocado pelo Vinícius, por que que na parte da computação é importante as analogias? Por causa das abstrações. A gente só tem as analogias porque a gente tem as abstrações. A maioria das coisas são abstratas. Então, se você não colocar uma analogia, você não torna aquilo lúdico. Se você não torna aquilo lúdico, a pessoa não vai entender. Você tem que fazer um pareamento ali com alguma coisa. Então, container, por exemplo. Tá, o que é um container? Você vai colocar uma caixa dentro do seu computador e você vai, entendeu? Até você explicar isolamento de processos e tudo mais. Então, tem muitas pequenas... E não é nem um ponto assim, Hibernate. Isso é o de menos. O problema é você explicar o que é gerenciar um objeto. O que é um objeto ali dentro, né? O que é você estar gerenciando um objeto? O que é gerenciar? Você gerencia pessoas. Como é que você gerencia um negócio que está na memória do seu computador ali? Então tem toda essa dificuldade, assim. É muito desafiador. Por isso que a parte da analogia ela ajuda bastante. No Elo7, inclusive, a gente trabalha muito com analogia nas explicações, bastante. E deixa eu perguntar uma coisa. Pra tu como professor, o que tu acha mais difícil? Dar aula nesses cursos que são gravados ou presencialmente? Depende muito da situação. Tem o ser mais difícil e tem o gostar mais. Eu gosto do presencial, porque você está interagindo mais ali com as pessoas, certo? Só que o presencial pode ter problemas que, assim, nunca aconteceu no meu caso, mas já tem histórico, por exemplo, igual uma escola, uma briga por ar-condicionado. O ar-condicionado tem que ficar ligado ou o ar-condicionado tem que ficar desligado? Ou uma pessoa que entra na sala, justamente, isso já aconteceu comigo, a pessoa entra para te desafiar. Ela quer fazer perguntas, ela quer que você não consiga responder alguma coisa. Então ela fica perguntando... É verdade. Deve ter muita gente assim, né, cara? Tem bastante. A pessoa fica perguntando até ela fala assim, tá vendo? Paguei o curso, ó, e não tenho a resposta. Então, assim, isso é um desafio muito grande. Mas na parte de... Agora, se você faz um gravado, um curso online, a grande dificuldade, como eu disse, é você atingir um range de público muito maior. Mas se você fecha o escopo do... Isso é pessoal, tá? Isso é uma visão minha. Se você fecha o escopo do seu curso e você monta um bom roteiro, para mim é mais fácil o online do que o presencial. Que só vão te fazer pergunta depois, né? No final, né? Mas, a pessoa, você pode pensar na pergunta depois, o comentário depois você pode pensar, né? Bom, e tu fala isso porque tu consegue seguir o roteiro, é isso? Se eu entendi direito. Porque tu monta o roteiro, qual que é a tua timeline ali e tu consegue seguir, diferente no presencial, que tu tem que lidar mais com... Mas então, nos dois casos tem roteiro, certo? Só que o roteiro tá ali. Você consegue olhar. Que nem eu tô conversando com você agora, eu aqui eu tô sem roteiro, beleza? Mas se eu tivesse um papel aqui do lado, eu poderia dar uma olhada. Agora é o tópico tal. Eu falaria com vocês aqui, certo? No presencial, por isso que a gente tem o treino antes. Então a gente está tão acostumado a treinar que aquilo vira comum. Você sabe o que vai vir ali depois e tudo mais. Claro, você acaba esquecendo, você tem as suas anotações de aula, você tem a parte dos exercícios que você pode retomar, relembrar e tudo mais, mas você acaba tendo que... O presencial ele tem um pouquinho mais de se vira nos 30, né, do que o online. Só que o online ele tem diversas formas de você resolver esse problema. Você pode colocar um teleprompter, por exemplo, e você vai lendo ali o que está acontecendo. O curso, quando eu gravei o curso eu tenho uma grande dificuldade, a minha grande dificuldade do online
é eu ensaiar alguma coisa e não conseguir fazer na hora. Então eu pego o tópico, agora eu vou falar de Git status. Eu vou falar isso, eu montei o roteiro, eu leio, eu vou falar isso. Eu ligo a câmera, parece que eu começo a falar outra coisa e eu explico o mesmo assunto, só que de outra forma totalmente diferente. Então quando eu percebi isso, o que eu fiz? Eu peguei uma folha e só coloquei os tópicos e deixei ela presa embaixo da webcam. Então, Git status, beleza, eu vou falar da forma que eu sei. Então é isso. É Git init? Beleza. Então eu vou falar isso. Mais um teleprompter também poderia salvar, porque ali ele ia estar passando o que eu ia estar falando e tudo mais. Então tem diversas formas aí. Mas quando é um assunto que tu domina, acho que é mais fácil mesmo ter bullet points do que tu fazer o script inteiro, né? Porque sim. também acaba não ficando muito natural. Mas boa. E aí eu queria puxar um outro lado, porque agora a gente tá falando muito na visão do professor dando aula, como a gente criar coisa, qual que é a diferença do online e presencial. E eu queria saber se tu tem alguma dica para quem que é estudante. Tu já observou algum padrão ou alguma forma que o aluno pode se preparar para fazer um curso? Porque eu acho que é meio ruim até, e aí eu vou falar por mim. Por exemplo, quando eu vou fazer um curso, principalmente se é um curso que eu acho que é importante, eu tento ler alguma coisa antes, sabe? Eu tento ler um livro que é referência, ou buscar uns blog posts sobre isso, porque aí eu não fico processando coisa básica, sabe? Eu consigo tirar mais do professor. Mas esse é o meu jeito. E tu tem alguma dica que tu pode dar para quem é aluno? Porque a gente vai ter muito mais gente escutando que é aluno do que professores, na verdade, né? Perfeito. Esse por si, eu tenho outras, tá? Mas por si isso já é uma boa dica. Você pelo menos, você não precisa fazer o curso que você vai fazer o curso, mas você pode saber pelo menos o que está acontecendo. Você pode pelo menos saber o que é Git. Vou fazer um curso de Git. Tá, mas Git é o quê? Git é uma tela? Git é um back-end? Não, é um versionador, tem um histórico, que tem coisas que pode ser que você não aprenda no curso. Que foi o Linus lá, que fez o Linux, que fez o Git, e que, ele fez por causa disso, porque ele estava chateado com a porra toda, não sei o quê. Você poderia ter lido isso antes. Só que o que eu acho primordial e que eu acho que falta bastante é o treino pós-curso. Porque a gente quer aprender tantas coisas em tão pouco tempo que a gente acaba não treinando aquilo que a gente aprendeu. Então, existem alguns modelos que estão sendo estudados, certo? Em que eu tenho bastante contato com pessoas que fazem mestrado, doutorado, inclusive nessas áreas e tal. E assim, você aplicar o que você aprendeu em outros cenários. Então, por exemplo, você aprendeu Git, você aprendeu os comandos de Git. Beleza, agora inventa um projeto e versiona ele. Acabou? Você acha que você está preparado. Aí você vai lá e vai estudar React. Não! Pensa em outro projeto e versiona outro projeto. Faz isso algumas vezes, porque programação é uma profissão de prática. Então faz isso algumas vezes. Você fazendo isso algumas vezes, você acaba pegando memória muscular. Aí você consegue fazer isso em diferentes tecnologias e eu acredito que você acaba pegando ali melhor a parte você acaba absorvendo melhor. Não aquilo que você decorou naquele momento, mas se você aplicar em outros pontos, você acaba tendo um resultado um pouco melhor. Um pouco não, eu diria muito melhor. Legal tu falar disso, Guilherme, porque é uma coisa que eu vejo bastante até, tem bastante vídeo sobre isso, que o pessoal chama de tutorial hell, que é o inferno do tutorial, que quando você não consegue parar de fazer tutorial, ainda mais quem está começando. Que você falou, emenda aí uma coisa no outro. E para resolver isso, pelo que tu falou, faz um projetinho, prática. E é bom que você consegue portfólio também, né, para quem está começando e vai absorvendo mais. Além disso, tem outra dica para sair desse tutorial hell, que eu já estava nele. Se eu abrir aqui meu Udemy, eu vou ter uns 5 cursos que eu comprei, fiz 10 minutos e não terminei, certeza. Isso é um problema. Isso é mais um treino, tá, do que uma forma de resolver. Então isso é você mais... Eu não manjo de psicologias e afins, mas isso é mais o autocontrole do que outra coisa. É mais você sentar e falar assim, eu preciso fazer esse curso. Eu vou fazer esse curso e eu vou treinar esse curso.
e depois que eu treinar, o que pode ajudar é você fazer um planejamento antes. Então, se você falar assim, olha, na segunda-feira eu vou aprender Java, na terça Python e na quarta Node, você vai falar assim, bom, eu não vou aprender nenhuma das três. Agora, se você falar, o primeiro mês eu vou aprender a tecnologia A, no segundo mês eu vou estudar outra coisa. Você sabe que você tem aquele gap, você vai treinar, porque às vezes a gente tende a achar que quando a gente está estudando quando a gente está fazendo um tutorial, quando a gente está fazendo um curso, a gente está aprendendo. E quando a gente está aplicando, a gente não está aprendendo, a gente só está treinando. Só que as pessoas esquecem que o treino é mais importante. Se a gente for fazer uma analogia, se a gente for trazer uma analogia do esporte, por exemplo, as pessoas, elas competem mais ou elas treinam mais? Elas treinam bem mais. Então, o treino, ele é muito importante, né? O treino, às vezes, ele é muito mais importante do que o jogo. Então, assim, tá faltando treino pra galera, entendeu? Tá faltando treinar. Eu digo por mim também, eu sou mestre em fazer cursos, também em comprar cursos. Eu sou mestre em comprar cursos e deixar os cursos parados e em fazer cursos, um atrás do outro. Então, isso é uma coisa que é difícil. Você acabou de fazer um curso de Docker, certo? A primeira coisa que você não vai querer usar Docker em vários lugares. Você vai querer aprender Kubernetes. Então você vai no Kubernetes e você vai querer aprender. E quando você vai acabar ali, você vai querer ver Helm, você vai querer ver Istio e você vai querer ver um monte de coisa, mas isso é o nosso sistema da computação é assim. As pessoas que estão no nosso mundo, elas estão nesse ciclo de ansiedade, porque são muitas tecnologias, são muitos frameworks, é muita cobrança, é muito imediatismo. Então acho que a gente tem que dar uma segurada, e a gente tem que treinar, a gente tem que focar, é foco e treino. Eu acho que é isso que ajuda. Eu não digo resolveria, porque falar que resolveu o problema, eu seria o vencedor da pergunta de $1 milhão, mas eu acho que ajudaria bastante. Legal. Pô, boa, acho que a gente fecha num ponto importante, porque a gente falou aqui um pouco sobre a importância do ambiente, né? Porque se tu tá num ambiente ruim, tu não vai conseguir evoluir em nada, tu precisa de pessoas que te suportem, tu precisa suportar as pessoas. Os soft skills, né? As habilidades também interpessoais, que é importante para dar aula, porque tu vai ter muita gente, como tu mesmo comentou, que vai estar ali para te testar, ou pessoas que vão ter níveis de conhecimento diferente, ou modo de aprender diferente, então, muito importante. E o treinamento. O treinamento de fazer o treinamento, que tá ali, fazer o curso, praticar, né? Praticar algumas vezes. Tem até a prática deliberada, que acho que vale a gente mencionar, né? Que é praticar e tentar perceber o que eu errei aqui, como que eu melhoro. Procurar na internet, tem muita coisa sobre isso. E Guilherme, mais alguma coisa que tu acha que serve de dica, ou que a gente esqueceu de falar, que tu acha que é importante colocar aqui? Olha, eu acho que uma coisa, se eu puder finalizar, é tomar cuidado com a ansiedade sobre tecnologias. Principalmente para quem está começando. Estou começando agora, vim de outra área, por exemplo. A pessoa senta na frente do computador e ela tem front, back, HTML, CSS, JavaScript em trocentas milhões de coisas, e ela tem um monte de ferramenta, e ela tem tudo, e ela começa a entrar em desespero. É tanta sopa de letrinha que a pessoa se desespera, né? É muita sopa de letrinha. Então eu acho que uma das coisas, assim, por exemplo, eu como pessoa que estou tentando aí auxiliar as pessoas que estão iniciando, vocês no podcast, Vinícius no YouTube e no Instagram, é ajudar essa galera que, assim, calma, pessoal, não precisa desesperar. Dá para aprender um pouquinho de cada vez, vocês vão encontrar pessoas que vão ajudar vocês no meio do caminho, ninguém sabe tudo, né? E a gente tem que ir um pouquinho por vez, aprendendo um pouquinho por dia, que a gente vai chegar lá. Eu, se fosse fechar com a dica, a minha melhor dica seria essa. Boa, perfeito. Então, pessoal, não se esqueça de seguir o dev.guiromão, o Páscoa Dev também, sempre dando dica lá, os dois, sigam os dois. E não esqueça de seguir o Pencast Oficial, todas as redes sociais. Muito obrigado, pessoal, por mais esse episódio. E a gente se encontra daqui a pouco. A gente volta para conversar mais, Guilherme, que eu acho que tem muita história boa que dá pra gente compartilhar aqui. Ah, que bom. Valeu, pessoal. Muito obrigado, viu? Falou! Boa, até mais, pessoal, e valeu!